Bom, pessoal, esse vídeo, então, ele vai servir de base, tá? Para qualquer tipo de prototipagem por fabricação digital a partir do Grasshopper que nós queiramos fazer. Então, inicialmente, eu vou ilustrar a geração de uma geometria base, tá? Que vai ser um hexágono extrudado, que depois todas as técnicas de fabricação digital vão ser ilustradas por ele. Depois, eu vou ilustrar como que a gente coloca esse modelo em escala, né? Que seria a escala da prototipagem. Como que a gente confere a dimensão que esse protótipo está ficando, né, para a gente ter um controle sobre o tamanho do protótipo. E como que a gente insere essas informações no Rhino para que a gente possa exportar esses arquivos para uma cortadora laser ou para uma impressora 3D. Bom, então a gente vai começar ilustrando a geração da geometria base, que vai ser um hexágono extrudado, certo? Então, para gerar essa geometria, a gente vai dentro de curva, Primitive, Polygon, tá? Que é onde tem os polígonos de lados iguais. Aí só um pouquinho, deixa eu só ligar os eixos aqui. Aqui. Ó. Então, ali está o nosso polígono, ok? Então, eu vou dizer para o software qual é o plano que eu quero inserir esse polígono, né? No caso, é XY, que já é onde ele está inserindo, mas eu vou inserir o plano aqui para conseguir ocultar ele, tá? Eu consigo ocultar. Qual o raio, que eu não vou alterar o raio que tiver aqui. A quantidade de segmentos, sim, que eu quero controlar. Então, eu vou criar um slider de 0 a 6, tá? E vou deixar em 6, porque vai ser um hexágono, né? Depois a gente quiser mudar isso, a gente pode mudar. Ok? Aí, a partir disso, eu vou fechar essa face e vou extrudar, para gerar esse hexágono extrudado. Então, vou inserir um comando chamado Boundary Surface. 2 cliques no fundo de tela, escrever Boundary Surface, ou aqui dentro de Surface, Freeform Boundary Surface. Tá? Vou conectar o polígono ali onde ele pede Edges. Tá? Então ele já fechou aquela face, né? Porque o polígono antes era vazado. E vou extrudar. Então vou inserir um comando chamado Extrude, esse aqui, porque é numa direção em um dos eixos, né? No caso o eixo Z. Tá? Então vou conectar a Boundary Surface dentro de base, né? Porque o Extrude me pede o que eu quero extrudar e em qual direção. E aqui eu vou indicar para ele qual é a direção, que é a direção Z no caso. Então, dei 2 cliques no fundo de tela, escrevi Z e vai aparecer aqui Unit Z. Tá? E aqui eu vou inserir um slider de 0 a 10, só para eu ter controle sobre a altura que ele está executando, né, essa extrusão. Tá? Então, ali está a nossa geometria base, esse hexágono extrudado. Bom, eu vou agrupar essa parte, tá, no algoritmo. Então, temos nossa geometria base. Aí, o que acontece? Digamos que eu quero fazer um protótipo dessa geometria, né, por impressão 3D, por exemplo, e quero descobrir, então eu preciso, colocar esse modelo em escala, né, porque nesse caso, ó, o que acontece? Geralmente a gente desenha no Grasshopper o objeto nas medidas reais, né, porque como é um projeto a gente está desenhando na escala real, mas o protótipo está em escala reduzida. Então eu preciso reduzir esse objeto para a escala que eu quero prototipar. Como é que eu faço isso? Eu vou inserir um comando aqui, eu vou executar isso nessa etapa, tá? Mas poderia ser feito na etapa posterior, depois da planificação, que eu também vou ilustrar depois. Então, eu vou inserir um comando chamado Scale, NU. Tá? Então vou inserir aqui Scale, dei 2 cliques no fundo de tela, né? Escrevi Scale. Na verdade vai aparecer 2 opções aqui, o Scale e o Scale NU. Nesse caso eu até posso usar o Scale sem ser NU, tá? Qual é a diferença entre eles? Eu vou inserir ele aqui para vocês conseguirem visualizar. Scale NU, tá? A diferença é que o de baixo, tá? O que é só Scale, ele escalona todo o objeto, em todas as direções com o mesmo fator, tá? E o Scale NU te permite escalonar com fatores diferentes de acordo com os eixos. Nesse caso, como a gente quer escalonar todo o objeto com o mesmo fator, né, porque a gente quer que ele mantenha todas as proporções, eu vou inserir o Scale comum, tá? Que é esse aqui. Então o Scale me pede a geometria, o centro da geometria, o centro do escalonamento e o fator de escalonamento. Então a geometria que eu quero escalonar é essa aqui mesmo, né? Quero colocar em escala.
Então, eu vou conectar ali geometria, ó, e ele já fez, né, já executou esse fator de escala de acordo com o fator que ele considera como padrão, que é o 0,5. Aí eu vou ocultar isso aqui pra gente conseguir, opa, ocultar isso aqui também, pra gente conseguir visualizar. Então, a partir de agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso indicar o fator de escala que eu realmente desejo, né? Como que eu vou fazer isso? O Grasshopper, ele não tem um comando específico que a gente consiga inserir 1 para 100 ou 1 para 50. Ele me pede o fator. Então, eu vou ter que gerar esse fator manualmente, que vai ser bem simples. O que eu vou fazer? Um fator de escala, por exemplo, na 1 para 100, é a mesma coisa que se eu multiplicasse o objeto, né, por um valor que é resultado da divisão de 1 por 100. É basicamente isso. Então, eu vou inserir o comando que vai ficar um pouco mais claro. Então, eu vou inserir um comando chamado division, que é uma operação matemática, tá? Que é esse aqui, ó, division, que está dentro de maths, operators, division, tá? Aqui onde ele me pede o A, que é o valor, um dos itens, né, da divisão, eu vou inserir o 1, né? Eu vou inserir por um painel aqui para ficar claro, de 2 cliques, barra, 1, tá? E aqui onde ele me pede B, eu vou inserir um slider. Aí eu vou inserir um slider de 0 a 1000. Tá? Eu vou conectar aqui e vou colocar esse valor aqui, por exemplo, em 100, tá? Então, isso aqui seria a minha escala na 1 para 100, ó. É 1 dividido por 100. Esse aqui vai ser o fator que eu tenho que multiplicar o meu objeto para que ele fique na escala 1 para 100. Então, nesse caso, é 0,01. Se fosse escala 50, ia ser 0,02. Se fosse escala 25, seria 0,04. E por aí vamos, né? Eu vou colocar na 1 para 100. Tá? E esse valor que sai daqui, que é o fator, que eu vou conectar em fator. Ó, então ele ficou bem pequenininho. Então agora ele já está no 1 para 100. Tá? Mas, a partir disso, bom, já consegui colocar em escala, eu quero conferir qual o tamanho que está esse protótipo. Né? Então deixa eu agrupar isso aqui. Tá? Agora, como é que eu faço para conferir o tamanho que esse protótipo está ficando? Né? Porque inicialmente eu tenho as dimensões, né, do projeto de fato, em metros, que eu inseri aqui, mas eu não tenho muito controle do qual tamanho que esse protótipo está ficando. Então, como é que eu faço para descobrir isso? Nesse caso, eu vou primeiro, como essa volumetria ela não é um cubo perfeito, né, eu vou inserir essa geometria dentro de um cubo no caso de uma caixa, né, e vou descobrir o tamanho dessa caixa, para descobrir as dimensões máximas desse volume. Como é que eu faço isso? Eu vou inserir um comando chamado bounding box, tá? Ó, vou dar 2 cliques, vou escrever bounding, e aqui tá ele aqui, ó, bounding box. O que esse bounding box faz? Ele cria uma caixa que contenha todo este volume, tá? Todo o objeto. Então aqui onde ele me pede content, é onde eu vou conectar a minha geometria que está saindo aqui, ó. Aqui tá o comando scale, né? Que eu inseri a geometria original. Aqui dele está saindo a geometria já em escala. Então eu vou conectar essa geometria aqui dentro do bounding box, ó. Então ele cria uma caixa envolvendo toda a geometria, tá? A partir disso, bom, eu não consigo descobrir direto aqui qual o tamanho da caixa. Porque ó, nas saídas ele só está me dizendo que tem uma caixa, né? Para descobrir o tamanho dessa caixa, o que eu preciso fazer? Eu preciso explodir ela e extrair as faces. Então, por exemplo, eu vou explodir e vou descobrir o tamanho dessa face aqui, né? Que a partir disso eu vou saber a largura e a altura. E também posso extrair aquela face ali de baixo, a partir da qual eu vou descobrir a profundidade. Então, como que eu faço isso? Eu vou lá em Surface, Analysis, Deconstruct Wrap. A gente já viu esse comando, né? Ele foi usado antes para explodir essa caixa que a gente criou ao redor do objeto. Então, o Deconstruct Wrap ele faz isso, ele explode o objeto em faces, arestas e vértices. Tá? E a partir disso eu vou conseguir extrair as dimensões daquelas faces. Então, aqui onde ele me pede Wrap, eu vou conectar essa caixa, tá? Ó, e já vai aparecer ali. Eu acho que eu vou ocultar isso aqui para ficar mais fácil, tá? Já vai aparecer ali as faces, as arestas e os vértices separados, tá?
Não, desculpa, vou deixar esse aqui ligado para ilustrar melhor. Tá, então a partir disso eu consigo aqui extrair as faces, tá? Só que eu preciso só de uma face, né? Ele tá me dando aqui as 6 faces que essa caixa contém. Então eu vou usar o list item, dei 2 cliques no fundo de tela, list item, tá? Ou aqui dentro de set list item, para escolher uma das faces e a partir disso descobrir o tamanho dela. Então eu vou conectar aqui onde está saindo as faces, vou conectar aqui no list, ó, e ele já selecionou uma das faces. Eu vou inserir um slider aqui de 0 a 6, tá? Porque são 6 faces, para eu conseguir depois selecionar a outra face. Então, originalmente ele já está pegando a face 0, então por isso que ele continuou pegando a mesma face, tá? Mas a partir disso eu consigo mudar a face que eu quero, ó. Então depois eu vou selecionar uma dessas, ou a de cima ou a de baixo, para descobrir a outra dimensão. Tá, então vamos lá, deixar no 0. Então, selecionei a face. A partir dessa seleção da face, eu vou inserir o comando chamado dimension, tá? Opa, é esse aqui. Ok? Esse comando está dentro de Surface Analysis Dimension aqui, tá? Que é justamente para tu analisar o tamanho daquela superfície. Então eu quero descobrir o tamanho dessa face. Então aqui onde esse comando me pede a superfície, eu vou conectar a face, tá? E ele já vai conter aqui o tamanho da dimensão em U e em V, né? Que é cada uma dos sentidos. Então, para eu conseguir visualizar isso, eu vou inserir um painel aqui, dei 2 cliques no fundo de tela, escrevi barra, tá? Vou inserir 2 painéis e vou conectar eles cada um em uma saída, tá? Então a gente consegue deixar visível ali qual é a dimensão. Ou seja, em uma das dimensões, dimensão 1, que deve ser essa daqui, né? Porque é a maior, eu tenho 0.06 e na outra dimensão eu tenho 0.03. Aí, pessoal, assim, como eu tô desenhando em metros, e esse valor está em metros, tá? Tô desenhando aqui dentro, então a minha unidade de medida desde o início aqui, ó, esse 6, eu estava, esse 3, eu estava considerando a altura 3 metros, né? E aqui tem um raio, né, que no caso é 3, que o valor padrão é 3, que são 3 metros, tá? No meu caso, eu poderia estar desenhando em outra medida, tá? Mas estou desenhando em metros. Então, o resultado que vai sair aqui é em metros. Se eu estivesse desenhando em centímetros, ia sair em centímetros. Porque o Grasshopper, ele não contém medida. Então, ele contém só valores. Então, na verdade, a unidade de medida, quem está considerando é o projetista, né? Tá, depois a gente vai falar do Rhino, tá? Porque o Rhino, sim, tem unidades. Tem unidades de medida. Bom, então, dito isso, esse aqui é o tamanho dessa face aqui. Então, eu já tenho a largura e a altura. Agora, eu preciso saber a profundidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse trecho aqui do algoritmo, tá? Eu vou ter que copiar o number slider também. Eu vou conectar aqui, ó. Então, aqui, sim, que eu vou escolher a outra face, ó. Escolher a face de cima, que ela fica mais visível. Tá? Então, aqui em cima eu ainda tenho aquela face lateral e essa face de cima. Então, aqui, ó, eu também vou extrair as dimensões dessa face de cima. Então, a face de cima tem 0.06 por 0.051962. É um valor bem quebrado, mas que é esse comprimento aqui. Tá? Então, é assim que eu faço para descobrir o tamanho do objeto em escala. Então, eu vou agrupar esse trecho de algoritmo aqui. Tá? E é isso. Bom, outro método que nós poderíamos ter utilizado para extrair as dimensões do nosso protótipo, tá? Tá aqui o protótipo, tá aqui as dimensões, né? Dimensões dessa face, né? Altura e largura, ok? E aqui da face de cima. Aqui, ok? Outro método que a gente poderia ter utilizado é, a partir do próprio Deconstruct Wrap, a gente poderia ter medido direto as linhas, né? Então, por exemplo, essa linha e essa outra linha. Como que eu faria isso? As linhas estão aqui nos edges, tá? Então, eu também poderia inserir um list item. Tá, vou conectar essa lista de edges, né, de arestas, no caso, no list item. Vou botar um slider de 0 a 50, só para ele ficar bem grande e não terminar. E agora eu seleciono alguma das linhas. Ó,
Então, por exemplo, essa aqui, ó, essa aqui seria a profundidade, digamos, do módulo, né? Então, a partir da seleção dessa linha, o que eu posso fazer? Eu posso ir dentro do curve, útil, não, desculpa, análises, aí length, aqui ó, curve, length, é só length mesmo, measure the length of a curve, ou seja, ele vai medir o comprimento daquela curva, que nesse caso, como a gente criou essa bounding box, né, essa caixa ao redor do objeto, vai ser a profundidade total. Tá, então eu vou conectar aqui e vou inserir um painel pra gente conferir. Ó, então deu 0,051, o mesmo valor lá de baixo, né? 51962, tá? Que é a profundidade da caixa. Poderia fazer também a mesma coisa para as outras linhas, né? Então, vou copiar aqui. Ctrl C, Ctrl V, né? Em todo esse conjunto. Mas eu vou selecionar outra linha. Aquela ali, a linha 9. Ó, 0,03 de altura. E essa aqui, linha 16, é a largura. Tá bem? Então existiram esses dois métodos para a gente medir, né, o tamanho desse objeto no espaço. Bom, pessoal, eu vou mostrar um outro método aqui, tá, com uma superfície de revolução, tá, que tem uma geometria bem não ortogonal, só pra gente ver como é que funcionaria. No caso, a gente queria saber o tamanho da projeção desse objeto no solo, né? Então, deixa eu até mudar algum ponto aqui para ficar mais divertido. Ó, então, digamos que a gente tem uma geometria bem irregular, né? Que cada parte tem uma projeção. Digamos que essa seria a projeção total desse objeto e o tamanho disso. O que eu poderia fazer? Eu poderia também fazer um bounding box, né? Do objeto inteiro e descobrir a dimensão dele, tá? Eu acho que seria o método mais rápido. Mas eu vou mostrar um outro método que pode servir para outras coisas também. Existe um comando que chama project no caso, que é para projetar um objeto em um plano. Ó, projeta um objeto em um plano. O que ele faz? Ele vai fazer como se fosse a sombra desse objeto naquele plano, tá? Então, ó, eu vou conectar aqui, ó. E ele já fez no plano XY, né? Porque por padrão ele vem no plano XY, mas eu vou inserir aqui um plano XY para conseguir ocultar o plano, tá? Agora, ó, vou ocultar o sólido original. Ó, e ele fez a projeção, né, de todo o sólido, por isso que ele tá meio achatado, no solo, tá? No plano XY. A partir disso, eu consigo saber, né, qual a projeção, pode ser útil para outras coisas, mas eu também posso extrair as dimensões. Então, eu posso inserir um comando que é muito parecido com o bounding box, que é o bounding rectangle. Vai fazer a mesma coisa que o bounding box. Ó, e ele vai inserir um retângulo ao redor, né, que contenha toda essa projeção. Aí, a partir disso, eu descubro a dimensão em x e em y, que esse comando já me dá aqui de saída. Então, eu posso inserir um painel aqui, tá? Ó, então, em x ele tá me dizendo que tem 7,22 e em y também, né? Porque a projeção é quadrada, tá? Então, esse seria um outro método. Aí, eu poderia fazer a mesma coisa com a projeção lateral desse objeto, né? Se eu inserisse, por exemplo, um plano XZ, né? Que daí é um plano vertical, tá? Eu poderia substituir esse plano aqui para o vertical e ele vai me dar a projeção lateral, né? Como se fosse uma vista lateral do objeto. Aí posso fazer a mesma coisa, né? Posso... Opa, desculpa, já tá tudo conectado. Então, ele vai me dar a dimensão, né? Nesse caso, só em x, porque em y é zero, porque não tem profundidade, tá? Então, seria um outro método. Só que, claro, daí aqui se eu quisesse ter a profundidade, eu teria que inserir esse plano aqui, ó, tá? Por quê? Porque o bounding rectangle, ele vai automático para o XY, né? Então, nesse caso, como eu inseri um plano XZ, né, para ter a projeção vertical do objeto, no bounding rectangle tem que indicar também que o plano é o XZ. Daí ele me dá as medidas, ó. Daí seria essa que seria X, né, 7,22, e a outra seria o Z, tá, que seria a altura, no caso. Então é isso. Seria um método de a gente descobrir o tamanho de um objeto, né, irregular, ou a própria projeção lateral dele, né? Lembrando que essa projeção vai acumular todo o objeto.
Então é isso, eu vou agrupar isso aqui e eu voltar. Bom, pessoal, então agora vem o momento de converter essa informação para inserir, né, no Rhino, para que ela possa ser convertida para os tipos de arquivo que as ferramentas de fabricação digital aceitam, tá? Cada tipo de fabricação digital tem o seu formato. Então, vamos lá. Então, aqui eu tô com o algoritmo, né, que eu fiz a escala e descobri as dimensões. Então, digamos que eu quero fabricar por impressão 3D. Opa! Então, aqui está meu objeto em escala, né? Como é que eu faço para que isso exista dentro do Rhino? Porque, por enquanto, o Rhino é só um visualizador. O objeto está existindo mesmo no Grasshopper, né? Está sendo gerado no Grasshopper e o Rhino está me ajudando a visualizar ele. Como eu disse antes, o Grasshopper ele não tem unidade de medida, né? Eu insiro números e quem sabe em que unidade está trabalhando é o projetista que está inserindo esses números. Nesse caso, eu sei que eu estou trabalhando em metros, né? Então, todas as unidades que estão aqui estão em metros, dentro do Grasshopper. Mas o Rhino, ele contém unidades de medida. Ele trabalha com unidades de medida. Então, o que eu preciso fazer antes de inserir esse objeto dentro do Rhino? Eu preciso conferir se a unidade de medida que o Rhino está considerando é a mesma que eu estou trabalhando, tá? Como é que eu faço isso? Aqui dentro da tela do Rhino, tá? Aqui embaixo, ó, a gente tem uma aba chamada, uma aba que indica meters, no meu caso, né, que está em inglês, talvez esteja metros, em alguns casos em português, tá? Aqui que está indicada a unidade de medida. Então, nesse caso, já está correto, já está de acordo com a unidade de medida que eu estava usando para projetar. Ok? Mas, digamos que não estivesse, né, ou que eu estivesse trabalhando em centímetros e ali está em metros. O que eu preciso fazer? Bom, eu clico com o botão esquerdo aqui em cima do metros, tá? Então aqui é que está meu mouse, aqui em cima de metros, meters, né? Unit Settings, né? Ou seja, configurações de unidades. Tá? Vou clicar. Aí ele vai abrir essa aba aqui, ó. Que vai ter essa parte que é unidades do modelo, unidade de layout, tá? Está tudo aqui, ok? Então, o que se estivesse em outra medida, eu teria que alterar aqui, tá? Para centímetros, por exemplo. Eu vou alterar só para a gente visualizar. Sim, não vai acontecer nada porque não tem nada dentro do Rhino, ele está só visualizando, né? Então, ele só a diferença é que agora ele está, se eu inserir esse objeto aqui, ele vai estar em centímetros, tá? Mas bom, eu vou mudar de volta, tá? Porque na verdade estava certo já, tá? Em metros. Então, eu vou colocar em metros. Sim, ok. Tá? Bom, então estamos com a unidade equivalente à unidade que eu estava utilizando. Aí o que eu preciso fazer? Para que esse objeto exista dentro do Rhino, eu preciso inserir ele no Rhino, tá? Como é que eu insiro ele no Rhino? Porque até se a gente for ver, se a gente salvar o arquivo, eu vou até salvar aqui para garantir. Se eu salvar o arquivo e fechar o Grasshopper, o Rhino está vazio agora, porque eu estou projetando dentro do Grasshopper. Como que eu faço para inserir essas informações dentro do Rhino? Eu posso inserir só a informação que eu quiser, tá? Então, no caso, cada um desses comandos está gerando uma geometria, né? Eu posso inserir cada uma dessas partes dentro do Rhino. Nesse caso, eu vou inserir só essa pecinha aqui, ó, tá? Que é a pecinha já em escala. Como é que eu faço isso? Digamos que eu vá fabricar por impressão 3D, tá? Então, bom, vou inserir a pecinha em escala dentro do Rhino para salvar o arquivo para a impressora 3D. Eu acho, né, o comando que gera aquele objeto finalizado, né? Vou clicar com o botão direito em cima do comando e aqui tem um comando chamado Bake, tá? Que é o comando para inserir dentro do Rhino. Vou clicar em Bake, ele vai abrir essa janela de atributos, tá? Que posso mudar o nome do objeto, layer, enfim, a cor, etc. Tá? Isso aqui são os parâmetros que isso vai ser inserido dentro do Rhino. Eu não vou mudar nada, eu vou só dar OK, tá? Aí, ó, a gente já vê que as arestas mudaram de cor, né? Elas ficaram agora pretas. Então, nesse momento eu vou esconder esse objeto aqui dentro do Grasshopper, tá? Então eu vejo que eu escondi o objeto, ele segue existindo aqui no Rhino, porque de fato ele está inserido no Rhino agora. Tanto que quando eu faço assim, né, clicando com o mouse e selecionando, arrastando, eu consigo selecionar ele no Rhino, tá? Só que ele está só no formato só arestas, né? Mas eu quero conferir se esse objeto é um sólido. Isso é uma questão de visualização, porque agora eu estou visualizando o objeto no modo só arestas dentro do Rhino, tá? Como é que eu faço para conferir, para mudar esse tipo de visualização e conferir se esse objeto realmente é um sólido?
Aqui no Rhino, tá, a gente tem a aba Display, que é a aba que já está selecionada aqui, ó, que é a aba na qual contém, né, as informações de visualização. Então aqui tem alguns modos de visualização, tá, que eu posso escolher. Alguns deles são sombreados, ó, como esse aqui, ó, Shaded Viewport, Shaded, tá, que daí gera todas as viewports sombreadas. Então eu vou escolher um desses dois porque ele vai me dar as sombras, então ele vai sombrear aquelas faces, ó. Então se eu clicar nele, a visualização do objeto já muda, eu já consigo ver que o objeto é sólido, né, até consigo conferir se ele tá fechadinho embaixo, nesse caso tá, e tudo mais, tá. Então, bom, o objeto de fato está aqui e tem as faces fechadas, tá, isso é bem importante. Se a gente exportar coisa errada do Grasshopper, pode vir vazio mesmo, tá? Mas enfim, bom, então tem o meu objeto fechado aqui, meu sólido, né? Agora então eu vou salvar esse arquivo, né? Esse arquivo aqui no formato adequado para impressão 3D. Só que nesse momento ocorre uma conversão de medida. O que acontece? Eu desenhei em metros, né? Porque eu estou projetando em metros, inseri em metros dentro do Rhino, tudo certo, né? Então até se eu inserir aqui o comando, se eu quiser conferir, né, eu posso inserir o comando distance, tá, dentro do Rhino. Então se eu escrever aqui dentro do Rhino distance, ele já vai sugerir ali o comando, tá, vou dar enter, vou clicar ali na verdade, ó, e vai aparecer, o cursor vai ficar com uma bolinha, que ele tá me pedindo o primeiro ponto, tá. Então eu vou clicar aqui, ó, no primeiro pontinho, até o outro pontinho para conferir a medida. Ó, e deu certo, ó. Então, conferir essa medida, ela tá 0,05 metros, que é o que tinha me indicado antes, né, no Grasshopper. Claro, não tem aquelas outras casas decimais, provavelmente pela configuração do Rhino, tá? Ele não tá ligado, né, digamos, para visualizar as outras casas, tá? Mas então, assim, está proporcional, tá, de acordo com o Grasshopper. Bom, então, conferi o tamanho do objeto dentro do Rhino, tudo certo. Mas o meu objeto está em metros, né, de acordo com o que eu estava desenhando, mas as ferramentas de fabricação digital, elas operam por milímetros, tá? Então, se eu salvar esse objeto agora, se eu exportar esse objeto nos formatos que as ferramentas aceitam, provavelmente esse objeto vai ser salvo num tamanho muito pequeno, vai ser 0,05 milímetros, a ferramenta vai entender que é milímetros, então não vai estar no tamanho certo. Então, antes de eu exportar, agora que eu já inseri o objeto dentro do Rhino, eu vou converter esse arquivo para milímetros, tá? Para que esse objeto seja salvo em milímetros. Aí, como é que eu faço isso? Eu vou de novo naquela aba, aqui embaixo, né? Onde tem os metros, mas agora já com o objeto dentro do Rhino. Então, eu vou ali, vou clicar com o botão direito, Unit Settings. Agora sim, agora aqui, ó, eu vou mudar para milímetros. Tá? Ok. Aí ele vai perguntar, Model Units change from meters to millimeters. Scale model by 1000? Sim. Tá? Vou dizer que sim. Aí eu vou ter que dar um zoom out aqui, né? Ter que dar um scroll no mouse. Ou acho que aqui também tem zoom. O comando zoom. Deve ter um zoom extends aqui, tá? Mas enfim, eu dei um zoom out pra achar o objeto, porque ele tá maior, né? Então agora sim, ó. Agora o meu objeto está em milímetros. Bom, vou conferir de novo as medidas dele. Então vou escrever distance, tá? Daqui até lá, por exemplo. Ó, 51,96 milímetros ele está me indicando. Então tá certo, né? Se era 0,05 metros, né? 5 centímetros, aproximadamente, né? Porque as casas decimais não estavam sendo consideradas. Agora ele está com 51,96 milímetros, ou seja, 5 centímetros. Então o objeto está do mesmo tamanho, só está em outra medida, tá? Então agora sim, agora se eu quiser exportar esse objeto para impressão 3D, eu posso, tá? Eu estou ilustrando por impressão 3D porque é um volume, né? Então se eu quisesse gerar isso para corte laser, por exemplo, ou CNC, teria que ser um arquivo 2D, tá? No caso de querer cortar a laser as peças, né? No sentido que a gente vai ver na disciplina, tá? Então, ó, então para exportar, como é que eu faço? Eu vou selecionar o objeto aqui dentro do Rhino, tá? Ó, selecionei, ele fica todo marcadinho, não tem problema, tá? Vou lá em File, Export Selected, tá? E aqui eu vou escolher
tá, a pasta. Vou escolher a pasta que eu quero exportar esse objeto, ok? E vou escolher o formato, tá? Então, qual é o formato que eu vou salvar esse arquivo? No caso de eu querer imprimir em 3D, o formato tem que ser STL, tá? Eu acho que o OBS ele também aceita, mas o mais certo é o STL, que é esse aqui, ó. Tá? STL, Stereolithography, tá? Vou escolher esse formato e vou digitar o nome. Bom, pessoal, então para exportar esse arquivo, como é que eu faço? Vou selecionar ele, tá? Selecionar, né, a parte que eu quero exportar. Vou em File, Export Selected. E aqui ele vai abrir uma janela, né? Que eu vou poder escolher o local que esse arquivo vai ser salvo, tá? No meu caso já está no local certo. Não, desculpa, tá aqui. Impressão 3D, tá? Aí eu vou escolher o formato do arquivo, ó, que é aqui no tipo de arquivo. A impressão 3D ela aceita os arquivos em formato STL. Eu acho que tem outros formatos, tá? Eu posso até passar para vocês depois, mas agora que eu me lembro é o STL. Tá? Que é esse Stereolithography, ok? E vou escrever, então eu vou selecionar, né, o Stereolithography, vou escrever um nome, hexágono, extrusão, tá? E vou salvar. Aí ele vai me perguntar, eu vou dar OK, tá? Geralmente dou OK nessas configurações padrão, tá? Do Rhino. OK, OK, é isso. Então agora, se eu abrir a pasta, essa pasta na qual eu salvei, né, vai estar lá o arquivo de STL, tá? Então eu vou abrir a pastinha aqui e ele tá aqui, ó. Tem esse desenho, o arquivo de STL, tá? Hexágono de extrusão. Bom, pessoal, agora eu vou apagar esse arquivo daqui, tá? Que eu vou ilustrar rapidamente. Esse vídeo não é pra isso, mas eu vou ilustrar rapidamente. Se fosse um arquivo pra corte laser, tá? Deixa eu achar ele aqui. Tá aqui, a pecinha, tá bem pequenininha. Tá, por causa das medidas. Bom, agora eu apaguei aquele objeto que estava aqui dentro do Rhino. Eu vou converter isso aqui de novo em metros, né? Para voltar para a unidade que eu estava trabalhando dentro do Grass. Então, ok, sim, tá? Então, pessoal, aqui na minha tela eu tenho o algoritmo que em outro vídeo eu vou mostrar, tá? De planificação desse sólido para geração desse objeto por origami rígido, tá? Então, vou conectar esse objeto aqui, tá? No outro vídeo eu mostro esse algoritmo. Deixa eu ver, tá. Então, nesse algoritmo, o que ele faz? Ele desdobra toda a superfície, tá? Para gerar essa geometria aqui, para gerar o sólido por dobradura. Tá? Que a gente não vamos ver em detalhes agora. Tá? Só quero visualizar isso aqui. Então, pessoal, nesse algoritmo, até eu vou ligar essa etapa anterior, tá? O que eu fiz? Bom, eu gerei todo o algoritmo, né, para desdobrar o objeto. Aqui eu também conferi as dimensões dele, tá? Desse objeto, no caso, já desdobrado, para ter uma noção de qual que estava esse tamanho aqui, ok? E, bom, a partir disso, o que eu vou fazer? Deixa eu ligar isso aqui, para ir direto para a parte que importa. Então, eu tenho ali o desenho das linhas que eu quero salvar, né, para corte laser. Bom, pessoal, então eu tenho essas linhas, né, que eu quero exportar, né, a partir do Rhino. O processo vai ser todo muito parecido com o processo para impressão 3D, né, exceto que vai mudar o formato do arquivo que eu preciso exportar, mas a questão da conferência das unidades de medida vai ser a mesma, tá? O que muda? A questão do bake também vai ser a mesma. O que muda, tá? As ferramentas de corte laser e espreitadora CNC, elas leem linhas, né? E a gente consegue configurar os parâmetros da ferramenta a partir da cor das linhas, tá? Então, por exemplo, no corte laser, o que eu quiser cortar, tá? Ou seja, atravessar o material, eu vou configurar em uma determinada potência e velocidade, né, do feixe de laser, precisa estar em uma cor, tá? Para eu conseguir configurar esses parâmetros de velocidade, potência, etc. O que eu quiser gravar vai ter outros parâmetros de velocidade, potência e etc. Então, essas linhas que forem ser gravadas vão ter que estar em outra cor.
Então eu vou ter uma cor diferente para corte e uma cor para corte e uma cor para gravação, tá? Porque é a partir dessas cores que eu vou configurar o equipamento, tá? Então como é que eu vou fazer isso? No momento de exportar, eu vou ter que identificar o que vai ser cortado e o que vai ser gravado. Então nesse caso, por exemplo, ó, eu selecionei aqui essas linhas de fora, vão ser as linhas que vão ser cortadas. Deixa eu ocultar o objetinho aqui. Tá. Ó, então essas linhas aqui vão ser as que vão ser cortadas. Essas de dentro vão ser dobradas. Então eu só quero gravar elas no laser, tá? Para facilitar essa dobra. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou conferir, né? Aqui tá em metros, ó. Eu tava trabalhando em metros, aqui tá em metros, tá tudo certo. Eu conferi antes de dar o bake, tá? Então eu vou clicar aqui nas curvas que eu quero cortar. Vou clicar com o botão direito, vou dar bake, tá? Ok. E eu vou juntar elas, tá? Agora elas já estão aqui, ó. As linhas de fora, né? Dentro do Rhino. Eu vou juntar elas antes de dar bake nas outras. Pra quê? Pra não ter que ficar selecionando linha por linha depois e mudando a cor, tá? Então como é que eu faço isso? Eu vou selecionar todas essas linhas aqui, né? Clicando com o mouse e arrastando. E vou digitar Join, G-O-I-N, tá? Dentro do Rhino. E deu. Ele vai juntar essas linhas todas em uma polyline, ó. Tanto que agora se eu clicar, elas estão todas juntas, tá? E vou fazer a mesma coisa para as linhas de dentro. Então, eu vou clicar aqui, né, no Grasshopper, tá? Clicar com o botão direito, vou dar Bake, né? Ok. Tá? Opa. Agora essas linhas já estão aqui, mas ó, elas estão todas separadas. Então, se eu quiser mudar de cor, vai ser uma trabalheira, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar de novo todas essas linhas. Aí, com o Ctrl clicado, tá? Eu vou desselecionar aquela linha do contorno, que é a linha que eu não quero agrupar junto com as linhas de dentro, tá? Então, vou ter só as linhas de dentro selecionadas. E vou digitar de novo Join, tá? E dar Enter. Então, opa. Algumas ele juntou. Vou tentar um outro comando. Vou selecionar todas. Vou clicar com o botão direito. Opa. Eu não sei porque ele não juntou todas, tá? Mas ele criou alguns grupos de linhas, mas pra mim já serve só pra mudar de cor, tá? Então a partir disso, o que eu vou fazer? Eu até poderia agrupar elas também, tá? Mas acho que não precisa. Eu vou minimizar aqui o Grasshopper, tá? Ele vai continuar aqui embaixo, ó, tá? Se eu quiser abrir de novo. Mas como eu tô trabalhando dentro do Rhino, eu vou deixar ele minimizado, tá? Os objetos estão todos aqui dentro do Rhino. Então, minimizei isso para conseguir visualizar essa aba aqui, que contém as configurações de cores e layers, tá? No meu caso, vai me interessar só a cor, tá? Eu posso mudar direto a cor, não preciso mudar o layer, tá? Então, bom, eu importei... uma coisa importante dizer, que eu importei essas linhas e eu não precisei conferir se tem as faces, porque como a cortadora laser ou a fressadora CNC, elas percorrem esse caminho, né? Elas só vão ler as linhas, não importa muito se tem face aqui ou não, tá? É melhor que não tenha, inclusive, para não gerar confusão. Mas tá, bom, voltando. Como é que eu faço para mudar a cor das linhas? Aqui a gente tem as propriedades, layers, rendering, materials, libraries, tá? Enfim, e outras configurações. Eu vou aqui em propriedades. Desculpa, eu vou aqui em layers, tá? Eu vou mudar o layer para mudar a cor automaticamente, na verdade, tá? O Rhino já tem alguns layers padrão que tem cores diferentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse primeiro layer aqui, tá? Vou clicar com o botão direito e vou ali em Rename Layer, tá? Que é para renomear. E vou chamar ele de corte, tá? Que vão ser as linhas vermelhas. E as linhas roxas, que é o Layer 2, eu vou renomear também e vou chamar de gravação. Tá? Vou deixar maiorzinho assim. Aí o que eu vou fazer a partir disso? Eu vou selecionar o layer aqui, tá? Corte. Vou selecionar aquele grupo de linhas que eu criei, que eu juntei, né? Por join. Vou clicar com o botão direito aqui em cima do layer e aqui em Change Object Layer. Tá? Aí essas linhas já vão ficar vermelhas, ó, se eu der um zoom, tá? Então elas já estão da cor de uma cor, né? Aí eu vou clicar nas outras linhas, vou mudar essa aqui, depois eu mudo as outras, tá? Vou clicar em gravação, com o botão direito, Change Object Layer, ó, e ela já fica roxa. Eu vou fazer isso para todas as linhas que eu quiser gravar.
Aqui eu vou selecionar essas todas juntas aqui. Ó, então eu já tenho todas as linhas que eu quero gravar de uma cor e as que eu quero cortar de outra. A partir disso, o que eu vou fazer? Antes de exportar o arquivo, de novo, vou ter que ir aqui em metros e converter em milímetros, tá? Porque, de novo, cortadora laser e fritadora CNC lê em milímetros, tá? Então, Unit Settings, converter aqui para milímetros, ok, sim, e deu. Opa, aí o que está acontecendo agora? Eu estou visualizando os Grasshopper, tá? Porque eu não desliguei essa visualização. Então eu maximizei ele, vou desligar a visualização e agora eu vou achar meu objeto. Deu. Dei um zoom out e ele estava grandão lá, tá? Nas cores. Então, vamos lá. Então a partir disso eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz para a impressão 3D. Eu vou selecionar tudo que eu quero salvar. Vou lá em File, Export Selected. Opa, agora não lembro se é Export, nesse caso, ou se é Save As. Aqui, Export Selected mesmo, tá? Mas o formato de arquivo para corte laser é DXF, tá? Um dos formatos, né, que aceita. Então eu vou procurar aqui o DXF, que tá aqui, ó. AutoCAD Drawing Exchange, tá? Vou selecionar esse formato e vou salvar, né, peças corte laser. Tá? Vou dar um nome ali e vou salvar. E aqui às vezes dá algum problema, tá? Dependendo do ano dessas polylines, tá? 2007 geralmente dá certo, 2007 polylines, essa configuração. Aí eu vou dar um OK, tá? E deu, o arquivo já vai ter sido salvo na pasta. Tanto que se eu abrir a pasta aqui, ó, aquela mesma pasta, ele tá aqui, ó, peças de corte laser, tá? No formato DXF. Então é isso, gente, essa aula, tá? Essa aula de geração da geometria base, colocar em escala e exportar os arquivos.